Quero pedir que você abra a tua Bíblia em Lucas 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Lucas 18, versículo 1 ao 8. Nós estamos aqui numa série sobre as parábolas de Jesus. Eu comecei essa série falando sobre a moeda perdida. E o Serginho depois foi também seguindo ali algumas parábolas. Não sei se você sabe, mas nós temos aí na Bíblia disponíveis para nós. Jesus ensinou ali, usou, né, a parábola como uma ferramenta para ensinar os seus discípulos de forma prática. E nós temos aí na Bíblia 40 parábolas. Vocês sabiam disso? 40 parábolas de Jesus. Não sei, né, nós vamos na direção de Deus aqui. Não sei se nós vamos falar das 40. O Serginho, a semana passada, já juntou ali no texto dele, falou um pouquinho de outras duas. Então, ainda, né, já alinhamos algumas. Mas nós vamos seguir aqui, porque as parábolas, gente, são ensinamentos tremendos do Senhor aqui para nós. Amém? Então, vamos ler juntos aí. Está no texto ali, a Nath já colocou. Vamos lá. A viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nesta cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: olha que juiz. É verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Olha isso, Jesus está falando, vocês prestem atenção no que ele disse. Prestem atenção como ele agiu. Amém? Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas Jesus sempre deixa um mais para a gente, né? Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Ixi, e assim ele acaba essa parábola. Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa, o tema dessa mensagem hoje, grava aí no teu coração: quem desiste nunca alcança. Amém? Quem desiste, não alcança. Essa parábola, gente, ela ensina a gente através de... Ela nos ensina sobre a fé persistente e sobre o poder da oração. Amém? Essa aí é a lição, a lição base dessa parábola que Jesus contou aos seus discípulos e hoje está falando aqui conosco. Qual é o contexto aqui dessa história, né? Vamos entender aqui o que aconteceu. Existia um juiz, muito do cabra safado, que nem diz o Serginho, né? Um juiz muito egoísta, um juiz muito egocêntrico, no mínimo deveria ser corrupto, né? Porque não estava nem aí para ninguém, ele só olhava para os seus próprios interesses. E esse juiz, ele tinha uma causa ali de uma viúva, e a história conta que essa viúva, ela ia por muito tempo até a presença desse juiz, ela ia constantemente até a presença desse juiz, para quê? Pedindo para que ele julgasse a causa dela.
né? Olha, julga a minha causa. Oi, tudo bem? Olha, eu estou com uma causa aí. Será que o senhor pode, por favor, né, me ajudar? Será que o senhor pode só dar a sua sentença, é o seu trabalho? Só trabalha. E essa mulher foi e foi. Aqui não fala quantas vezes, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ela foi. Olha aqui, ó, durante muito tempo, o juiz não julgou a causa dela. Foi por muito tempo. Né? Eu não sei quanto muito tempo é isso, mas deve ter sido um bom tempão, aí, alguns aninhos deve ser. Né? E aí, o que acontece aqui? Esse juiz chegou e falou assim, pô, essa mulher vem aqui toda hora, né? Fica me incomodando, fica aí pedindo que eu trabalhe, né? Que eu faça o que eu deveria fazer, e eu não estou afim, porque eu só olho para mim. Só que quer saber de uma coisa? Ela insiste tanto, ela perdura tanto em vir aqui, né, me importunar, me incomodar, que quer saber, eu vou resolver isso aqui, porque senão ela não vai sair do meu pé. Foi lá e julgou a favor daquela viúva. A viúva, por outro lado, quem era? Uma mulher persistente. Eu gosto das mulheres da Bíblia, porque as bichinhas são, né? Persistente. Ela ia, não cansou e não desanimou, e foi, até que aquele juiz, por ser egoísta ou pelos motivos dele, acabou julgando a favor daquela viúva. E aí, Jesus chega para os discípulos e fala assim, gente, vocês prestaram atenção na motivação desse cara? Ele fez isso por ele. Ele fez isso para não ser incomodado. Ele fez isso para tirar sabe, aquela coisa, essa mulher já deu. Sabe? Em nenhum momento esse juiz olhou para a causa dela. Em nenhum momento o juiz estava interessado em saber qual era o problema dela. Né? Mesmo com a persistência, ele não estava nem aí, ele resolveu por ele. Só que, olha o que diz ali, no versículo... Olha aqui, gente, vamos ler junto aqui. Olha o que diz no versículo 7. Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Será? E ele mesmo responde, gente. Ele não fala assim, olha, eu acho, olha, eu vou ver, né? Eu acredito. Não, ele não fala isso. Ele fala com convicção. Jesus, o Filho de Deus, ele chega para mim hoje, para você, e fala assim, olha, eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Amém? Ele vai julgar. Ele é o teu justo juiz. Amém? Até aqui vocês estão comigo? Entramos na história. Podemos agora dividir. Eu quero, antes aqui da gente contextualizar a palavra, eu quero que fique bem claro no teu coração os 3 personagens desta parábola. Primeira, vamos começar pelas mulheres, né? Primeira, a viúva. Quem que era essa viúva? Gente, se a gente pegar histórias da Bíblia que falam sobre viúvas, nós temos lá em 1 Reis, né, a história de uma viúva, quando o profeta Elias foi encontrar, né, chegou até a casa dela. As viúvas, gente, primeira coisa, Jesus usou uma mulher, ele podia usar qualquer outra, mas ele pegou uma personagem que naquela época representava a fragilidade, representava alguém que era excluída da sociedade, representava alguém que passava por dificuldades. Amém? Se a gente pegar como exemplo, eu peguei um só aqui, a história do profeta Elias. Vocês lembram? Essa história é extremamente conhecida. Se vocês não lembrem, fica de lição de casa aí, vocês lerem 1 Reis 17, de 8 a 16. Amém? 1 Reis 17, de 8 a 16. É linda essa história. O profeta Elias chega ali. O que acontece? Vai na casa de uma viúva.
chega lá e fala, oi, tudo bem? Olha, eu estou com fome, né? Eu preciso comer. Então, você prepara para mim aí alguma coisa para eu comer? Essa viúva chega e fala o quê? Olha, profeta, eu não tenho nem para mim. O que eu tenho aqui dá para comer o quê? Eu e o meu filho, e ainda assim, hoje a gente morre. Vocês lembram da história? E aí eu sei que o profeta Elias, enfim, eu não vou entrar no milagre, mas eu quero destacar aqui a necessidade que aquela viúva estava. Estava só ela, o filho, e eles tinham lá uma botijinha de azeite, um pouquinho lá, para fazer uma comidinha, comer e morrer. Então, eram mulheres que tinham dificuldade. Né? Eu assim, olhando para a história, eu li e ainda falei, poxa, mas não tinha uma vizinha? Não tinha uma família para adotar aquela viúva? Não tinha alguém para cuidar dela e do filhinho? Não, gente. Pelo menos a história deixa claro que ela estava morrendo de fome. E se ela ia morrer naquele dia, é porque ela não estava comendo há tempos, ou estava fracionando aquilo que ela tinha. Vocês estão entendendo quem Jesus usou para essa parábola? Uma pessoa o quê? Frágil. Amém? Uma mulher frágil. Então, fica primeiro aí esse ponto aí para você, para depois, quando a gente entrar aí no contexto do que Deus tem para mim e para você hoje, você entender exatamente quem é essa viúva, o que representa essa viúva, para a gente ir, né, com conhecimento aí e fazer parte dessa história e aprender hoje em nome de Jesus. Então, o que acontece? Aí vamos para o segundo personagem, o juiz. Esse juiz, se eu encontrasse com ele, eu ia dar uns chutes na canela dele. Amém? O bicho era terrível. Ele assumiu, o que ele falou lá? Eu não temo a Deus, não estou nem aí para Deus. Eu não temo ninguém, não estou interessado por ninguém. Né? Não estou interessado pelas causas, pelo julgamento. Não quero, sou eu, por mim mesmo. E aqui o que interessa é a minha vida, que se dane os outros. Este juiz, sendo o quê? Juiz. Qual que é o papel do juiz? Julgar as causas, né? Avaliar ali o que chega até ele e trazer uma sentença sobre a vida, o quê? Das pessoas, gente. Uma sentença que pode mudar a história de uma pessoa. Mas o que esse juiz estava fazendo ali? Ele não queria saber de nada, nem de ninguém. Era um cara extremamente egoísta, que não estava nem aí para Deus. Amém? Ele estava mais interessado em ficar livre dos problemas para ele não ter apurrinhação. E aí, o terceiro e último personagem dessa história. O justo juiz. Deus. Amém? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O justo juiz. Aqui o texto não fala e nem compara, porque não existe comparação. Jesus, aqui nessa parábola, ele não está comparando o juiz com o justo juiz. Ele só está dizendo, olha, o mundo é assim. Só que eu ajo assim. Eu sou o justo juiz. Eu sou Deus. Não há nada que eu não possa fazer. E olha o que é interessante aqui do texto, que ele diz, né? Ai, meu Deus, minha Bíblia fica voando, gente. Eu vou trazer Prisília para cá também. Ó, estou com Prisília agora, porque a última vez, meu Deus. Olha lá. Olha o que diz aqui, ó. Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo? Amém? Então, nós temos uma viúva que representa o quê? Fragilidade, representa limitação, representa a sociedade colocando sobre ela uma situação ali e colocando ela de lado. Amém? Quem representa essa viúva? Nós, né? Somos frágeis, muitas vezes vivemos assim de forma injusta, recebemos coisas que não merecemos, enfim. O justo juiz, que é o quê? O mundo, né?
Aquela situação onde o mundo, a tua vida, se está no mundo, o que acontece? Só que aí tem o terceiro personagem, que esse é conhecido de todos nós, graças a Deus, que é o justo juiz. E é sobre ele que as nossas vidas estão. Amém? As nossas causas estão. Ou podem estar, né? Glória a Deus. Só que então, está claro aí os três personagens, agora nós vamos entrar na questão prática, né? Muito legal essa história, é uma parábola, é uma coisa que não acontece. Jesus, né, as parábolas não eram histórias verdadeiras. E o que eu e você podemos aprender com isso? Primeira coisa, eu quero abrir aqui as lições para a nossa vida em 3 blocos. A primeira é sobre a oração, amém? Porque esse texto fala para a gente sobre fé, né? Sobre persistência, determinação. Então, vamos falar sobre a oração. Queridos, tá vendo? Glória a Deus. Até já mudou de página. Obrigada, que Deus te abençoe, amado. Agora eu tenho uma pedra para botar em cima da minha Bíblia, ela não voar. Obrigada, querida. Então, vamos lá. Primeiro ponto aí é sobre a oração. Pensando na convicção, determinação, limitação dessa viúva, né? O que a gente pode aprender aqui hoje? A tua oração, amado, ela precisa ter determinação. Você precisa orar com determinação. Você precisa orar com persistência. Você precisa orar com convicção. E a tua oração tem que ser constante. Amém? A tua oração precisa ter constância diante de Deus. Aquela viúva, ela ia o quê? Constantemente à frente daquele juiz. Nós precisamos estar constantemente buscando a justiça que a gente precisa. Amém? Então, outra coisa que você tem que entender desse ponto aqui, dessa história, que é fundamental para a gente amadurecer a nossa fé. Pessoal, presta atenção. No texto diz que essa mulher esmoreceu. O texto diz que essa mulher reclamou. O texto diz que essa mulher olhou para a condição dela de coitadinha e se fez de coitadinha. Falou alguma coisa disso aqui? Eu não li isso aqui. O que o texto fala para mim e para você? Que ela foi o quê? Persistente. Ela foi, pelo amor, por favor, eu estou com uma causa aí, você pode, né? Ela ia diante daquele juiz, ela foi e não olhou, ela não desistiu, ela perseverou, ela ia até a presença dele. Mas, gente, olha outro ponto aqui que é fundamental. Então, primeiro, tua oração tem que ser o quê? Ter constância, convicção, perseverança, e você não pode esmurecer. Ai, como eu sou coitadinha. Ai, meu Deus, Jesus. Ai, ele não olha para mim. Ai, olha, eu tenho essa causa, mas eu já sei que ela é impossível. Quantas vezes a gente chega assim diante de Deus? A gente já deu a sentença sobre a causa que a gente está colocando diante de Deus. Eu falo aqui para vocês de persistência, eu falo de constante. Gente, eu orei 9, sabe o que são 9 anos? Não são 9 dias, não são 9 meses, não são 9 semanas. 9 anos para minha irmã voltar para a igreja. 9 anos. E sabe quando ela se firmou na igreja? 1 ano e meio antes da gente vir para cá. E eu nem sabia que eu vinha para cá. Mas Deus cuidou disso e falou, eu vou atrás dessa ovelha perdida. 9 anos. E eu orei, eu chegava até Deus com essa causa. Porque a palavra de Deus diz que as ovelhas que se perdem, Ele vai buscar. Porque eu já tinha tentado e não deu resultado. E eu coloquei diante de Deus, e eu ia
toda a minha oração, eu colocava a vida dela lá. Eu era essa viúva entrando na presença do juiz. E eu ia lá, Jesus, olha a minha causa. Deus, olha a minha causa. A minha irmã está perdida. Ela é uma ovelha que se perdeu. Olha, e hoje, graças a Deus, ela está firme no Senhor. Amém? Só que aí, sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a gente desiste na primeira semana. Eu comecei uma campanha de oração, semana retrasada, no grupo das mulheres que oram, por algo que Deus colocou no meu coração. Por vidas, porque quando Deus me deu aquela palavra das moedas, e eu li a parábola que está antes e depois, que a anterior é da ovelha perdida e a que vem depois é do filho pródigo. E Deus falou, olha, tem filhos meus que estão nessa condição. Vai orar por eles. Nós começamos lá com a mulherada toda. E eu falei, gente, se você quiser participar, eu quero compartilhar nesse grupo, porque nós somos um grupo de oração. Se você quiser, você diga sim. Eu vou, que eu estou junto, vamos nessa, vamos orar. Tarará. Não acabaram com todas orando. Triste, né? Mas é verdade. A gente precisa perseverar. A gente precisa buscar. A gente tem que parar de mimimi, de ser o coitadinho, de achar que a gente não pode, ou de achar que nós estamos passando por aquilo porque é culpa de Deus. Querido, as situações que tem na sua vida é condição de crescimento. Melhore a tua oração. Busque orar de forma determinada, de forma posicionada, declarando a palavra de Deus. Eu usei o exemplo hoje da Cris e do Rodrigo, são dentistas. Eles não podem fazer um canal se eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. Eles não podem obturar um dente e dar anestesia na orelha. Eles têm conhecimento de causa e nós temos que orar com conhecimento de causa. Amém? Outra coisa, gente, quem em sã consciência, vamos trazer para a nossa realidade, vai até o fórum ali do centro, né? Chega lá e fala assim, oi, juiz, eu tenho uma causa aqui, você pode, por favor, julgar minha causa? Oi, aí na semana seguinte não teve resultado, você volta lá. Oi, tudo bem, juiz? Eu sou a Kika, você lembra de mim? Então, eu estou com uma causa aí, será que você podia? Quem que toca a campainha de um fórum? O bandido. Quem que vai e procura a justiça? Quem que vai de encontro à justiça? Quem é? Quem tem convicção da sua causa. Quem tem convicção de que a sua causa é o quê? Justa. Amém? Aquela mulher ia até a presença daquele juiz constantemente, durante muito tempo, porque ela não tinha nada para se esconder. E ela tinha convicção que aquilo que ela estava buscando diante daquele juiz era o quê? Justo. Amém? Mas, às vezes, a gente pede para o juiz aquilo que não é justo. A gente pede para o juiz abençoar a nossa vida numa área onde nós não estamos sendo corretos. Não estamos vivendo de forma justa, como diz a palavra de Deus. E aí, sabe o que acontece? Você chega, mas você fala, então, olha, você olha aqui para isso, mas isso aqui você não olha. Né? Põe o pé em cima. Você acha que Deus vai te responder? Por mais amoroso que Ele seja, você acha que Deus,
Ele é justo juiz. Ele não é só juiz, ele é justo. Então, gente, aquela mulher, ela ia até a presença daquele juiz porque ela conhecia a causa dela. Ela tinha convicção de procurar, de ir até, né? E às vezes a gente fica naquela coisa, ai, Deus está vendo, né? Ele diz que ele me livra de todo o mal, então vou ficar aqui esperando, porque ele que é Deus e eu que espero. A gente se coloca muitas vezes também na condição errada. E a gente tem que ir, a gente tem que andar, a gente tem que alcançar, a gente tem que ir atrás daquilo que Deus prometeu para mim e para você. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ter o quê? Convicção. Amém? Outra coisa. Dentro de oração ainda, gente. Último ponto, presta atenção. Quanto tempo aquela mulher foi atrás do juiz? Muito tempo. A demora na tua vida e na minha vida, ela tem um propósito. Se Deus ainda não respondeu a tua oração, se Deus não respondeu o teu clamor, você pense que sempre tem um propósito. E isso não fez aquela viúva desistir. E não deve fazer a gente desistir. Amém? Glória a Deus por isso. Segundo ponto. Vamos entrar lá. Sabe o que você tem que fazer quando está demorando? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, depois ali, naquele momento de comunhão do batismo, e a pessoa passou por uma luta muito grande, né, e tal, e não sei o quê. E ela falou, poxa, eu briguei com Deus. Eu briguei com Deus nesse período. Eu fiquei meio de mal de Deus. Mas sabe o que acontece, gente? Se está demorando, se não foi respondido, sabe aquele ditado que é bem bonitinho? Vamos fazer do limão uma limonada? Né? Todo mundo fala, vamos fazer do limão uma limonada. Mas na hora de fazer, você sabe que o limão, olha o poder que ele tem. Ele faz uma mousse maravilhosa. O limão, ele faz uma limonada suíça, que o Serginho faz, maravilhosa. Você entende que existe um processo? Usufrua desse tempo de espera. Amém? E faça do seu limão uma limonada. Faça um mousse. Faça uma torta. Não sei o que você vai fazer, mas enquanto você está esperando, vai para a cozinha e faz alguma coisa. Amém? Em nome de Jesus. Agora, o segundo ponto. Então, a oração ficou claro? Não adianta a gente orar como coitadinho. Não adianta a gente orar sem perseverança. Muitas vezes Deus está testando a tua fé nesse processo. Então, você tem que orar como? Você tem que ir até aquele juiz sabendo, conhecendo a tua causa e sabendo que ela é justa. Não vou falar tudo de novo, porque ficou claro, né? Glória a Deus. Então, vamos para o segundo ponto. Vamos ler o versículo 6 e 7. Olha lá. Segundo ponto aqui de lição para a gente. Então, a primeira oração. Segundo, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Jesus está falando, vocês prestaram atenção? Presta atenção. O que ele disse? Amém? Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Vamos parar aqui. Então, Jesus está dizendo o seguinte, presta atenção, aquele juiz era ímpio, aquele juiz não cria em Deus, aquele juiz era perverso, aquele juiz era egoísta, aquele juiz, enfim. A gente pode colocar, é uma lista. Eu tenho uma lista para falar desse juiz. Devia ser corrupto, aí já sou eu que estou falando, né? A Bíblia não diz. Mas um cara desse, provavelmente, era um mega corrupto, porque devia ganhar um dinheirinho para fazer as causas a favor
dele, né? Mas a viúva, coitada, não tinha dinheiro, ele fez, por isso que ele deve ter demorado, né? Enfim, aí sou eu que estou falando, tá, gente? Aí, o que acontece aqui? Às vezes, a nossa confiança está nesses juízes. A gente deposita a confiança no fulano, no ciclano, na beltrana, né? E aí, a gente se decepciona com as pessoas. E aí, a gente fica dodói com as pessoas. E aí, o nosso coração começa a ficar peludo com as pessoas. Mas a palavra de Deus diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega a Deus através de mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o quê? O mais ele fará. Mas a gente esquece. Continuamos olhando para o juiz corrupto. Continuamos esperando do juiz corrupto. Amém? Aí Deus chega para mim hoje, para você, e fala assim, olha, querida, querido, filho amado meu, Jesus está dizendo, vocês estão vendo? Olha aqui que eu... Será que Deus não vai fazer justiça? Se até esse cara fez, será que ele não faz? Olha aqui, gente. Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Jesus está falando, eu afirmo, risca essa palavra na sua Bíblia, que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Eu não questionei Deus porque ele demorou 9 anos para minha irmã voltar para a igreja. Eu agradeci o dia que ela falou, poxa, vocês vão para a igreja? Eu vou encontrar com vocês lá. Eu chorei. Ai, Deus, obrigada, Senhor. Sabe, eu podia ter falado, pô, Deus, até que enfim, né? Não podia ter falado para Deus? E eu fiquei lá me esgoelando de chorar. Porque ela escolheu, ela decidiu ir para a igreja, depois de 9 anos. Amém? Então, gente, o tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes, se ele ainda não te deu, não olha para ele, olha para você. Será que é hora de eu ir para a cozinha, pegar aquele limão azedo, descascar, colocar diante de Deus e falar, Deus, eu vou olhar para esse limão, vou ficar aqui chupando esse limão. Pode chupar. Ele vai falar, você que sabe. Mas tem uma receitinha de mousse ali. Enquanto você está fazendo a mousse, tendo um pouco de trabalho, se posicionando para fazer a mousse, Deus está trabalhando. Aí ele olha lá de cima e fala, caramba, meu. Ela escolheu fazer a mousse de chocolate, ou de limão. Eu estou aqui trabalhando, às vezes a gente não está enxergando, mas Deus dá ordens aos teus anjos a meu respeito e ao teu respeito. Você sabe disso? Ele dá ordens, não é que ele pede. Ele dá ordens aos teus anjos, aos anjos dele, a nosso respeito. Ele é justo. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece as tuas causas. Desde que você entregue até Ele. Você vá até Ele. Você coloque a tua causa diante dEle para que Ele julgue. Amém? Estamos até aqui? Terceiro ponto, gente. Aquele juiz humano, as características dele foram expostas na palavra de Deus. Amém? Foram expostas aqui. Depois de quantos 1000 anos, eu e você estamos conhecendo as características desse juiz ridículo, horroroso. Ficou exposto. Mas também ficou exposto
a determinação daquela viúva. A história dela veio para a Bíblia. Amém? Jesus contou uma história a respeito dela, não era uma história de verdade, mas está exposto um exemplo de mulher, um exemplo de ser humano, um exemplo de pessoa. E às vezes a gente pode escolher ser o juiz, sabia? Ou ser a viúva. Porque a gente adora dar uma julgadinha, né? Às vezes as coisas chegam até nós, a gente fala, ai, não estou afim. Ai, agora não. Ai, agora eu vou para a praia. Agora eu estou muito ocupado. E aí, quando você faz... Aqui não acontece como, né, em Florianópolis não acontece. Você faz para parar de ser importunado. Você não faz por amor. Você não faz para olhar por a causa. Você não faz entendendo que aquela pessoa precisa da tua resposta. Sabe, gente? Já pararam para pensar nisso? Que também fica um exemplo aqui para mim e para você hoje. Se você quer ficar como a viúva, ou você quer viver como esse juiz corrupto? Mas tem um Deus nessa história. Amém? Tem um Deus que entra aqui nessa história. E Ele está aqui, Ele está na tua história. Ele está na minha história. Só que sabe o que acontece? Nós precisamos ter a convicção. Nós precisamos saber quem é esse Deus. Do que Ele é capaz de fazer. Você tem um justo juiz que está olhando para você. Você tem um advogado que é Jesus, que sabe onde ele está hoje? Sentado aonde? À destra do Pai, à direita do Pai, advogando a tua causa. Aqui nessa história ainda não tinha esse advogado. Essa mulher dependia só daquele juiz, ela que tinha que ir atrás daquele juiz. Ela tinha que ir sozinha ali, correr atrás. Ah, eu sou viúva, eu sou coitadinha, eu não tenho comida, eu sou pobre, ninguém é por mim, mas eu vou. Ah, a sociedade olha para mim como já, tipo, não faz parte, mas eu vou. Amém? E hoje, olha a boa notícia, entrou um quarto integrante nessa história. Cristo está à destra do Pai, advogando a nossa causa. Por que a gente tem que orar em nome de Cristo? Porque Ele está lá do lado e falando assim, olha, Demétrios, está vendo Demétrios, pai? Meu irmão querido. Poxa, olha como ele é persistente, ele ora, ele busca, ele vai, ele é obediente à palavra de Deus, ele vive com graça, com amor, com misericórdia. Vamos pegar essa sentença dele, vamos dar um check aqui. Deus é o teu justo juiz. Não há causa que Deus não possa julgar. Pode estar demorando porque você está olhando para o homem. Tira os olhos do homem e foca em Deus. Entrega e peça a Deus. Ele é justo juiz para cuidar e julgar a tua causa. Glória a Deus. Amém. Não é bom demais isso, gente? É muito bom. Amém. Aprenda a esperar. Teu Deus não falha, nunca falha. A Bíblia diz que lá em Salmo 121:8, eu já contei a história para vocês. Sabe quando esse salmo despertou para mim? Quando uma funcionária da minha casa me rapou. Me rapou. Pegou lá minha caixinha de joia, que eu nem tinha cadeado. Me rapou. Sabe quando? Na véspera de Natal que eu descobri.
Aí eu podia falar, nossa, Deus, que presente. Obrigada, hein, Senhor. Com umas coisinhas lá que era de ouro branco, ela achou que devia achar que era prata. O resto... E aquilo para mim não eram joias. Aquilo para mim eram histórias. Porque cada uma delas tinha um propósito definido, tinha um momento que tinha acontecido. E aquilo, quando eu olhava para aquilo, era isso que eu lembrava. Doeu para mim. Até hoje, sigo sem infeliz, viu, gente? Elas não me fazem falta, graças a Deus. Amém? As histórias ficaram aqui. Amém? No meu coração e na minha mente. E eu lembro delas mesmo assim, eu não preciso usar aquilo para lembrar delas. E Deus chegou para mim e falou assim, ela tinha roubado outras coisas, tá? Dinheiro, enfim. E aí Deus falou para mim, eu sou o teu Deus. Eleva os teus olhos para o monte. O socorro que vocês precisam virá de Deus, porque junto com isso, ela tinha levado um valor que nós tínhamos uma conta alta para pagar. E a gente não tinha outro dinheiro. A gente tinha aquele dinheiro ali para pagar aquela conta. Não tinha um outro para ir lá e falar, vamos no banco pegar, tudo bem, Senhor. Em tudo dai graças, todas as coisas colaboram para o bem de que amam a Deus. Eu lembro que aquele dia eu tinha comprado um presente de Natal para ela. E ela ia 2 vezes por semana na minha casa. E aí até, olha eu. Cheguei para ela e falei assim, olha, em vez de você ir no dia 24, porque ela ia de terça e sexta, você vai no dia 23, porque aí na véspera de Natal você fica livre, né? Tá bom, tá bom. Aí essa semana você vem segunda e quinta. Ai, ótimo, obrigada, né, a fofa. E ela lá fazendo a rap, eu nem sabendo, né? Aí eu tinha comprado um presente para ela de Natal. E eu sentei na minha cama, eu sou uma pessoa que age, sabe? Depois eu caio, mas eu vou, e depois eu desmonto. E aquele dia eu desmontei primeiro. Eu sentei, eu lembro da cena, gente. Eu sentei assim, na beirada da minha cama, assim. Sabe quando você não acredita? Cristã, viu? Eu não acreditava naquilo que eu estava vivendo. E Deus foi mostrando para o Serginho depois as coisas que ela pegou, que a gente ia... Sabe aquelas coisas que você não vê? Ia procurando, e Deus foi revelando na madrugada para ele. E aí Deus falou assim, olha, eu sou um Deus que nunca dorme e nunca cochila. É o Salmo 121. Esse é o testemunho de quando eu conheci na prática o Salmo 121, porque eu já tinha lido, já tinha passado por ele. Mas eu conheci a palavra, sabe? Eu não sei nem hoje, até hoje eu não sei contar como que o dinheiro para a gente pagar aquela conta chegou até nós. Eu não lembro. Depois, se você lembrar, você fala. Eu não lembro, eu só sei que Deus proveu. Eu não sei nem da onde e a conta foi paga e o nosso nome foi honrado. Amém? Porque Deus, Ele nunca dorme. Deus nunca cochila. Ele olha para você. Ele está atento às suas necessidades. Mas você precisa o quê? Ir. Amém? E presta atenção, gente. Eu quero deixar uma reflexão e para encerrar uma conclusão com vocês. Vamos ler a segunda parte do versículo 8. E eu quero que você olhe para isso. Não como um julgamento. Eu quero que você olhe isso, que você saia daqui incentivado a alimentar a sua fé. Se você está sem fé, o que a Bíblia diz? Peça que eu dou. Amém? Eu quero que você leia esse texto e você fale, isso não é um julgamento para mim. Não é um martelo me afundando na areia. Isso é um incentivo para eu sair da onde eu estou e subir um novo degrau na minha fé. Olha isso. Mas... quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? A Bíblia diz que o coração de muitos vão se esfriar. Será que a gente está pronto, preparado,
para entregar uma causa para Deus, e mesmo que você seja persistente para esse justo juiz, você está preparado, você está pronto, você está pronta para aguardar pacientemente pela resposta? Ou você vai chutar Deus de lado e vai falar, esse Deus não me resolve? Será que quanto você espera, você consegue ser obediente? Você consegue buscar? Você consegue ter fé? Você consegue ter esperança que Cristo vai te responder, seja a resposta que for? Amém? Será que você consegue fazer a oração do Pai Nosso? De coração mesmo, e falar, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita do céu? Pai Nosso não diz, Senhor, seja feita a minha vontade, é a dele, sobre a tua vida. Será que você está disposto a fazer essa oração de coração e esperar o que Deus tem para você, sabendo que a vontade dele para a tua vida é o quê? Boa, perfeita e agradável? Será? Reflita sobre isso, amado. Como incentivo, tá? Não é como julgamento, como peso. É incentivo para você alimentar a tua fé, cuidar da tua relação com Deus. Será que você está vivendo? Será que eu estou vivendo? Eu fiz essa pergunta para mim. Me preparando para a volta de Cristo? Ou será que eu estou vivendo só para construir um futuro aqui para mim, para construir um futuro para os meus filhos, para viver as belezas de Florianópolis? Será que você reserva um tempo e você deseja a volta de Cristo? Porque a pergunta aqui, é para mim e para você. Será que quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Amém? Essa palavra é para mim e para você que conhecemos a palavra de Deus. Será que ele vai encontrar fé na terra? E para encerrar, queridos, que está quente. Como conclusão dessa palavra, que você guarde isso no teu coração. Que essa palavra produza frutos. Que você possa, em nome de Jesus, orar por tudo isso. Orar por tudo isso. Provações, presta atenção nisso, elas nos fortificam e expõem os nossos alicerces. Se a tua rocha é Cristo, é o que vai aparecer. Se você está construindo a tua casa sobre areia, é o que vai aparecer. As provações me fortificam, te fortificam, e ela vai expor qual é o teu alicerce. E sabe como chamar isso? Crescimento. O Serginho sempre fala que nos dias ruins, nos dias bons, a gente surfa. E nos dias maus, o que acontece? A gente cresce. Seja que nós possamos ser como essa viúva, focada, persistente, não desanimou pela sua condição, não se fez de coitadinha, não era vitimizada, não se apresentava como vítima, ela ia atrás da sua causa. Amém? Se apresente como essa viúva, na sua vida, na sua casa, pelas suas causas, por aquilo que foi injusto com você. Vá buscar em Deus a justiça, como essa mulher buscou. Outra coisa, ataque seus problemas com foco, autoridade e fé. Eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, força, foco e fé. Ataque, vai. Sai do teu lugar, levanta. Vai atrás do que é teu, das promessas de Deus para a tua vida. Amém? Ataque, vai. Sai daí. Em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês agora 1 Tessalonicenses 1, 3, 5. Olha o que diz. 1 Tessalonicenses 1, vou ler do 3 ao 5 com vocês. Pois aí?
Irmãos, sempre temos que dar graças a Deus por vocês. Olha isso. Paulo, tá? Paulo está falando, a igreja aqui de Tessalônica. Sempre temos que dar graças a Deus por vocês, ou seja, a gente agradece a Deus pela vida de cada um de vocês. Para nós, é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. Segundo, perdão. Segundo a Tessalonicenses 1, 3, 5. Desculpa, Nath. Segundo, isso. Vamos começar de novo, então. Foi? Isso. Irmãos, Surf House, sempre temos que dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Vocês lembram que eu falei que essa história da viúva perdurou, né? A parábola. O exemplo do juiz mau perdurou. E Paulo está falando, sabe o que agora aqui? Igreja, Surf House. Gente, eu me alegro com vocês. Porque vocês amam uns aos outros, vocês estão crescendo em fé. Amém. Que a gente construa uma história sólida aqui, de pessoas que vivem com fé, com perseverança, com determinação, uns ajudando aos outros. Quando um cai, o outro levanta. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos fazer com que as pessoas que venham aqui, quando elas voltarem, né? Nós acabamos de ter umas visitas aqui. Gente, as pessoas chegam nesse lugar, elas ficam maravilhadas. Sabe? E às vezes a gente não dá valor. Eu estava falando isso esses dias. As pessoas ficam assim, meu Deus, que liberdade que vocês têm. Que gostoso que é estar aqui. Não estão falando só que é bonito. O bonito é também. Mas, sabe, eles se alegram. E muitas vezes a gente está aqui e a gente não se alegra. Gente, essa semana eu só escutei. Ai, o banheiro está sujo, viu? Olha, ai, meu Deus, não sei o que, da água está quente. Ai, olha, a tenda se montaram no lugar errado do batismo. Meu Deus! Vai limpar o banheiro. Chega às 7h30 da manhã na praia, ajuda a montar a tenda e ajuda a escolher o lugar. O que é isso? Sabe? A gente dá a nossa vida nesse lugar. A gente faz isso com amor. E tem gente chupando limão, sendo que Deus deu uma limonada para a gente. E as pessoas lá de fora vêm aqui e reconhecem o que Deus está fazendo aqui. E muitas vezes a gente está como esse justo juiz, chegando aqui só para pegar o que é seu. Isso entristece o meu coração. E eu fico pensando de Deus. É um desabafo aqui com amor, querido, sabe? Mas que nós possamos nos levantar como essa igreja. Que as pessoas vejam em nós, não gente reclamando, se o mato está grande, ó, está grande. Vem cortar. Sabe? Que nós sejamos uma igreja conhecida, que nós possamos valorizar o que Cristo está fazendo aqui. Não está pronta essa igreja. Não está. Não está pronta.
Não tem ar-condicionado. Precisamos trocar aqui, porque Deus está segurando as gotas, gente. Eu não sei como não está chovendo em cada buraco desse aqui. Eu não sei. Mas Deus está segurando. Sabe por quê? Porque o recurso não chegou para a gente trocar. Amém. Valorize o que Deus te deu. Ame a Deus acima de todas as coisas. Vá como a viúva. E não fique sentado igual o juiz. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está trabalhando o fruto do Espírito em mim. Essa semana foi puxado. Eu juro que foi. Mas eu contava até 28, porque até 10 não dá. Para mim, até 10 não consigo. Respirava. E eu comecei para Deus. Sabe? Como essa viúva aqui. Já está aqui a nossa causa. Está aqui a nossa vida. Faz. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, não sou o Serginho, não é você, não é ninguém. Amém, queridos? Ataque seus problemas com foco, autoridade e através da oração. A tua resistência, a minha resistência, sabe para onde tem que apontar? Não é para o juiz desonesto. Não é para a causa que ainda não foi respondida. A nossa resistência, ela deve apontar para Cristo, porque Ele é a minha força e a tua força. E eu quero que você guarde essa frase. Quem desiste, nunca alcança. E aqueles que alcançaram, sabe por que eles alcançaram? Porque eles não desistiram. Que nós possamos ser uma igreja, que nós possamos nos levantar como pessoas perseverantes. Que a gente não desista no meio do caminho, para olhar por uma circunstância, ou para olhar que é algo que Deus não respondeu. Vá para Deus e coloque a tua vida diante do Senhor. Amém?